Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Eternamente Apaixonados. A família Iturbide vai sofrer bastante nesse comecinho. Isso porque vai acontecer vários casamentos num único só capítulo, o que vai mexer totalmente com a cabeça da Martina, que sacrificou muito para ter então a mansão que tem, a fortuna que tem, enfim. Cola com a gente que vou te contar todos os desfechos, mistérios, segredos, tudo aqui. Basta clicar no gostei para que continue recebendo notificações e nos conta também de onde você está assistindo Eternamente Apaixonados. O caos começa quando as maquiadoras, as meninas que estão lá para arrumar as noivas, chegam. Daí então, quando ela chega, avisa para a menina que abriu a porta que a senhora Martina foi quem convidou elas ali para que pudesse arrumar as noivas. Ivana e Paula se casaram no mesmo dia com os filhos da Martina. Isso vai causar, gente, um reboliço tão grande e eu vou te contar. Quando as moças entram, nesse momento a Ivana entra com uma mala, entrega à funcionária e pede para que ela vá até o carro porque seu pai está lá, porque tem mais coisas para que ela possa se arrumar. Quando as meninas chegam e vão direto para o andar de cima, a senhora Martina as recepciona e pede para que elas vão imediatamente para o seu quarto para que possa começar por ela a se arrumar. Ivana aparece logo em seguida. A Martina gosta bastante dela, até porque ela é da classe social alta, enfim, as megéreas conseguem se entender. A antiga Salma agora voltou e ela se chama Ivana nessa novela. Vai atormentar a Paula bastante junto com a sua cúmplice Martina. Daí então, quando ela está no andar de cima, a senhora Martina olha para Ivana e diz que precisa conversar com ela e pede para que vá até o quarto, para que assim elas consigam conversar, digamos que mais à vontade. Daí, quando vemos, a senhora Martina já está lá no quarto da Paula e diz que precisa conversar com as duas. A Ivana aparentemente não entende do que se trata essa conversa. Daí, então, a senhora Martina pede para que elas fiquem prontas logo. E diz que primeiro a senhora Ivana vão se arrumar lá no quarto dela. Isso porque tem gente maquiadora profissionais, tem toda uma equipe lá. E diz para a Paula que ela se arrumará em seu quarto junto com a sua tia. Até aí, pergunta então para a Paula se está tudo bem. Então, quem responde é a Ivana, já sabendo, né, que toda uma equipe profissional está lá no quarto da mansão da senhora Martina e diz que sim, isso seria ótimo mesmo. A Paula, sem saber de nada, mesmo que se soubesse, também não se importaria com isso, né, diz que está tudo bem. Martina diz: em segundo lugar, na catedral, primeiro vai entrar a Ivana com o Rubens e que depois entre a Paula com quem quer que seja, que vale levar. Ivana imediatamente contesta e diz que isso não é justo. A Martina, então, diz que será do jeito dela, mas Ivana continua contestando e então diz para a senhora Martina que isso não é justo, até porque a Paula já está casada com o Rogério, enquanto ela ainda não, e ela gostaria de entrar por último. E diz que isso é como se fosse, tipo, chamar mais atenção, ser destaque, estrela, essas coisas, enfim. Aí a Martina diz: eu vou te explicar somente uma vez e espero que você entenda. O Rogério é o primogênito, ele é o mais velho, o cabeça da família e que por isso a Paula vai entrar por último. Ivana continua batendo o pé e dizendo para a Martina que isso não é justo. Martina pede para que ela escute bem e preste bem atenção e chama Ivana de garota e diz: vou falar apenas uma vez e espero que todas as duas entendam. Você vai entrar primeiro e em seguida a Paula vai entrar com quem quer que seja. Eu não estou pedindo opinião a ninguém aqui, apenas estou dizendo como que vai ser.
As duas ficam olhando então para a senhora Martina, gente, chocada. Imagina só se casar e não poder então dar pitaco em como será a igreja, em como será isso, aquilo, outro, porque a sogra tá colocando o dedo ali. Gente, essa senhora Martina aqui não é flor que se cheire não, e vocês vão entender que por trás dela há muitos mistérios que eu quero te contar tudinho. Enquanto eu tô te contando aqui a fofoca sobre esse casamento, que logo vai acontecer, me conta uma coisa, com uma nota de 0 a 10. Que nota você dá para Eternamente Apaixonados, logo assim de cara, como vocês já estão assistindo, sobre os personagens? De uma coisa eu sei, os atores principais são belíssimos, porque conta também com o Rogério, que é o Marcos Ornelas, para quem não sabe, ele é brasileiro. E também com a nossa antiga Ângela, né, que agora está fazendo o papel de Paula nessa novela. Aí, continuando o babado aqui, deixa eu te contar. A Paula se comove em ver que a Ivana quer porque quer entrar, então, por último na cerimônia e diz que não se importa. Tanto ela quanto o Rogério fazem questão de que seja um momento especial, que seja um momento tranquilo para ambos e para todos ali, e diz que se por acaso a Ivana se importa tanto, fala ela gentilmente, se a Ivana se importa tanto de querer entrar primeiro ou por segundo na cerimônia, tanto ela quanto o Rogério não vai se importar e pede para que os desejos da menina sejam feitos. Aí, gente, a Martina Rangel, ela olha para as duas e diz: vai ser do jeito que eu falei e pronto. Parece até uma criança quando faz birra. Aí, então, a senhora malvadona diz para tanto Ivana quanto Paula se conterem, porque será do jeito que ela disse e não há ninguém que faça ela mudar de opinião. E aí, se fosse o teu casamento, como é que vocês agiriam com essa situação? Já que as duas cunhadas, né, estão se permitindo, tipo, escolher entre elas quem pode ali entrar primeiro ou quem entra por segundo na cerimônia, mas a Martina insiste em dizer como será então tudo aquilo. Vocês fazeriam questão, vocês arrumariam um barraco, uma briga, ou deixaria apenas uma senhora tentando então fazer suas próprias vontades e você não se importaria? Deixem sua opinião em como vocês agiriam se fosse vocês nessa situação. E eu quero ver todos os comentários, então comenta bem muito aqui o que você fazeria nessa situação se fosse o dia do seu casamento. Depois de ver que não tem jeito, a Ivana revira os olhos, então, bem na cara da senhora Martina, que então se retira ali do quarto para não ter que olhar para a cara das duas. A Ivana suporta menos a Paula e quando sai faz uma careta para ela, como se a Paula tivesse culpa, e Paula fica ali sem entender, ela apenas tentou ajudar, respira fundo e vê onde ela está se metendo. Bom, depois de passar esse bafafá, ainda vem mais problemas. Acontece que tanto a Ivana quanto a Martina estão se arrumando lá no quarto da Bruaca. Elas vão se arrumando e, claro, que reclamando com as meninas que estão apenas ajudando elas a ficarem um pouco menos feias, né? Aí, nisso, lá no quarto da Paula, a Paula nota que sua tia está um pouco incomodada com alguma coisa. Daí, a Paula, ainda se arrumando gentilmente com a funcionária lá, pergunta à tia se aconteceu alguma coisa, porque parece que ela está inquieta, como se estivesse com algum problema. A tia diz que não. Depois repensa e diz que sim. Há uma coisa assim, e pede para que as meninas que estão arrumando a Paula deixe elas um pouquinho a sós, pois ela precisa conversar com sua sobrinha, até porque elas já terminaram de arrumar a Paula. A Paula está belíssima. Para vocês verem, né, que a educação aqui é outro nível. Nem sempre o dinheiro, gente, consegue trazer aquela estabilidade de uma pessoa ser bem-humorada, ser de bem com a vida, ser educada, tratar as pessoas bem, porque o que acontece com a Martina e a Ivana é totalmente o oposto do que acontece com a Paula e sua tia. Daí, então, a tia de Paula faz uma grande revelação a ela justamente no dia do seu casamento. A Paula pergunta o que tanto a inquieta e é nesse momento, então, que a tia dela confessa que não sabe se está preparada para levar a Paula até o altar porque ela não está à altura. Aí a Paula diz que não, que a tia não deveria pensar isso, porque não existe pessoa perfeita nesse mundo para ocupar esse lugar. Até porque ela é a única pessoa que ela tem que mais ama, mais confia, que lhe apoia e diz que tem ela como uma mãe. E pede para que ela tome ânimo, para que possa então fazer parte desse momento tão especial que é ela se casando com o grande amor de sua vida, que é o Rogério Iturbide.
A tia de Paula fica totalmente emocionada. E como não ficar, né? Ela criou praticamente a Paula sozinha e começa a chorar. A Paula diz que isso não é tão tradicional uma mulher levar a noiva ao altar, mas a única pessoa que poderia levar ela até o altar é ela e que ela não aceitaria outra pessoa e pergunta se ela aceitaria isso. Aí então ela começa a chorar e diz que sim, ela realmente aceita então levar a Paula até o altar e diz que os pais dela, onde quer que estejam, também estará acompanhando então a filha até o altar e agradecem muito pela Paula ter essa essência, né, de uma pessoa humilde, carinhosa e continuar então ali com ela todo esse tempo mesmo crescendo na vida. Nesse momento, há um sopro pela janela. Elas olham então assustadas. É como se fosse uma confirmação então sobre os pais de Paula estarem ali naquele local. Aí então ela sorri e fala: "Viu, tia? Escutaram a gente", e começa a sorrir. Paula então coloca seu vestido de noiva, se arruma com um penteado lindo e então fica ali parecendo uma bonequinha. A tia entra e fala só: "Olha só como você está linda, você está perfeita, a sua cunhada não chega nem a seus pés". Aí a Paula olha para si e fala: "Bom, ele é muito", mas não conclui. Aí então a tia dela fala: "Não, você está linda e isso é o que importa, Paula, você está linda e vai casar com alguém que você ama". Aí nesse momento a Paula então se declara para sua tia, dizendo que também a ama bastante. Certo que ela falou sobre o Rogério, mas enfim, as duas comemoram então mais um passo na vida, que é o casamento, né? Algo tão importante para a Paula. Depois que está tudo totalmente pronto, as duas noivas já estão muito bem arrumadas e lindas. Daí a Martina chama todas as duas para poder conversar com as duas. E nisso elas vão. Quando estão todos lá reunidos na sala, a senhora Martina se aproxima então da Paula e diz que é uma tradição de família a sogra entregar um presente valioso como uma joia para a noiva que vai se casar. E então ela dá um colar e também um brinco muito bonito para a Paula. A Martina faz isso, gente, com um semblante totalmente caído. Séria, chata, só vocês vendo. E então a Paula fica toda agradecida por ela ter aceitado então ela em sua família, por ter aceitado o casamento dela com o Rogério, e diz que está muito feliz e vai lá colocando o brinco e o colar. Enquanto a Paula vai colocando então as joias, ela se vira para a Ivana e a humilhação, gente, acontece totalmente nessa cena. É justamente nesse momento que a senhora Martina se vira para a Ivana, pega uma joia, que é joia mesmo, totalmente valiosa, e fala: "Querida", já muda o tom com um sorriso, né? "Querida, essas joias todas as noivas da família usou. E agora eu vou passar essa tradição para você. Espero que você aceite com carinho, com muito amor, e que esse dia seja totalmente especial para você". A Ivana fica só sorrisos, toda lisonjeada, agradecida então. E é claro que é nesse momento que a Martina humilha a Paula justamente com essa joia. Enquanto as vilãs trocam elogios, toda agradecida, em ai ai ai, aquela coisa toda, a Paula começa a engolir o choro, porque se sente totalmente humilhada ali e fica então toda chorona, né? E pede então licença, pois ela precisa colocar o véu. A Martina nota isso e a Ivana também, que a chama de estranha. Bom, e começa então a continuar se arrumando. Quando a Paula sobe, ela se olha no espelho e vê que está passando o maior mico ali, tentando então entrar numa família como aquela, mesmo ela amando o Rogério, e se pergunta o porquê daquilo está acontecendo com ela. E num momento de fúria, vendo que ela não vai ser aceita de maneira nenhuma pela sogra, ela começa então a dar um detalhe a mais no vestido, tirando as coisas com força, e joga o colar que acabou de ganhar no chão e tira os brincos também com muita raiva. E fica totalmente revoltada com toda aquela situação.
Depois de todo aquele bafafá e humilhação, vamos diretamente agora para a cerimônia lá na igreja, onde está todo mundo esperando, a igreja é muito bonita, aquele som, né, que em todos os casamentos tocam. E é claro que a noiva entra primeiro, a Ivana, para se casar do jeito que a Martina pediu, está acontecendo. A Paula também vai muito sorridente, esbanjando alegria para apagar um pouco toda aquela dor e humilhação que em segundos atrás ela tinha passado. A Ivana revira os olhos várias vezes, então, olhando para a Paula, que está se casando também no mesmo dia. Naquele momento, então, o padre começa a cerimônia falando sobre o casamento de Ivana com o Evandro e de Paula com o Rogério. E como se não bastasse toda essa humilhação, quando a cerimônia termina, que é selado com um beijo entre o Rogério e a Paula, depois do sim, o casamento, gente, parece até final de novela. Só que algo muito pior acontece nesse momento, quando então entra um vilão com um passado escuro ao lado de Paula, carregando consigo a marca de dor de um segredo. Ele então faz uma maldade com ela, atirando contra ela, gente. E o Rogério fica totalmente desesperado e o Ignácio quase tira com a vida então da Paula. Quer saber todos os desfechos do que vai acontecer com a Paula? Se o segredo dela vai vir à tona, se ela vai sobreviver? Continuem ligadinhos aqui no canal, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e não sai daí, porque vem muita novidade.